Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Sabe que de vez em quando eu me sinto tonto? Essas tonturas eu não sei de onde é que vem. Não sei se estou com sono, mas não é naquela tontura de cair. Mas hoje eu trouxe uma otorrino, que já veio aqui no programa, para falar sobre tonturas. Isso, você também se sente tonto? Então vamos ver tontura com a doutora Luciana Witt. Doutora Luciana, Tudo mais uma bem? vez, obrigado por estar aqui comigo. Obrigada. E que bom pelo que já veio espaço. com um outro tema, um tema que também eu quero saber mais, que não é só uma situação que todo mundo fala, né? Tá Sim, com tô labirintite, meio tonto. Exato. né? Exato. Então tem vários tipos de tontura e eu fico muito agradecido de estar aqui usando o teu tempo para que possa falar para esse público que está nos assistindo. Eu que agradeço o convite, a disponibilidade, a recepção. E eu trouxe hoje um tema que eu acho muito importante, porque é um tema muito presente no nosso dia a dia, no nosso consultório, não só de nós otorrinos, como com certeza no consultório clínico, no consultório neurológico. Então, vamos aqui desvendar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, alguns temas que os pacientes muitas vezes nos trazem como já com o diagnóstico, né? Mas que a gente tem que definir certinho e guiar o correto tratamento, o correto diagnóstico. Então tá, então vamos lá, vamos falar sobre tonturas. Tonturas, então, assim, nós temos que saber dividir. Quando o paciente entra no consultório, a partir do momento que ele entra na porta do consultório, sem a gente nem conhecer, muitas vezes a gente já sabe por que ele veio. O paciente já vem ou apoiado por algum familiar, ou se apoiando na porta, ou dando passos lentos. Então a gente já pensa, esse paciente vai me dizer que está com tontura. Muitas vezes, na maioria, sim, a gente consegue acertar. E o paciente vem e diz, tontura. Mas que tipo de tontura que é? E aí a gente começa a investigar, né? Porque o paciente chega, eu acho que eu estou com labirintite. Primeiro, sim, né, desvendando o tema da labirintite, a labirintite é um diagnóstico mínimo dentre várias causas que existem de tontura. Ela é uma infecção, uma inflamação do labirinto, que são órgãos que ficam dentro dos nossos ouvidos e que coordenam o nosso equilíbrio. Mas ela é um simples diagnóstico e por sinal, raro, tá? Então, o termo labirintite, a gente até deixa o paciente usar, né? A gente explica que não é, possivelmente não é, ou que for labirintite, mas deixa ele usar como forma de manter um diálogo e dar sequência ali na consulta. Então, aquele paciente que chega cambaleando, anda caminhando devagar e nos queixa de tontura, primeiramente a gente vai procurar saber que tipo de tontura que é. As coisas giram, você vê que o teto gira, parece que o seu corpo gira, ou é uma sensação de que tem alguma coisa puxando para o lado. Por exemplo, eu caminho, parece que meu corpo está tombando, né? Está sendo guiado para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ou, por exemplo, eu estou deitada e levanto de repente e aí eu me sinto tonta, a visão escurece. Aí a gente inicia uma consulta. A partir daí a gente vai delimitar vários sinais e sintomas que o paciente vai nos apresentar, né? Por exemplo, a tontura giratória, que nós chamamos de vertigem, né? A sensação de que o paciente tem que está girando é denominada vertigem. E esse é um dos quadros mais corriqueiros no dia a dia. Quando a gente pergunta, tá tendo tontura, é giratória? Sim. Dura quanto tempo? Ela dura segundos e para? Ou ela está durando minutos, dura alguns dias? E aí a gente vai para o próximo passo. Você tem enjoos, tem vômitos associados, daí nós vamos guiando a nossa consulta. Dos quadros de vertigem, o principal que chega no consultório, geralmente, ou no pronto atendimento, é um quadro de VPPB, que é a tontura mais comum, que até os pacientes já chegam com a informação muitas vezes adquiridas na internet, que é a tontura causada por movimentação dos cristais nos ouvidos. Essa tontura ela é uma tontura benigna, né? Que com algumas manobras, às vezes simples, às vezes um tratamento mais prolongado, a gente consegue resolver no consultório. Mas muitas vezes
Paciente que levantou ou mudou de posição na cama, girou o teto, às vezes fica um pouco nauseado, com vômitos, a gente já pensa no VPPB, que é uma tontura muito comum, dá em idosos, dá em jovens, e às vezes se resolve de forma mais fácil, então nesse passo. Mas quando não é essa tontura mais simples de se resolver, a gente tem que se alertar. Tá, e agora? O paciente está com a visão escurecida, o paciente desmaiou, o paciente tem zumbido, tem perda auditiva durante o evento da tontura, que são outros caminhos que a gente vai tomando até para pensar em doenças neurológicas, porque as tonturas elas podem ser tanto de fatores neurológicos da cabeça, do cérebro, quanto fatores vasculares, né, do sangue que chega na cabeça, por exemplo, ou do sangue que chega nos ouvidos, ou pode ser decorrente de alterações somente dos ouvidos. Então a gente precisa guiar a consulta até a gente poder achar as causas e definir a partir daí o tratamento ou a continuidade das investigações. Causas? As principais causas, essa VPPB, que é uma das mais comuns que aparecem no consultório. Às vezes algum movimento mais brusco, o paciente que se acidentou, caiu, bateu a cabeça, ou o paciente que está num quadro de estresse, que pode também gerar esse movimento dos cristais, ou pacientes que tiveram alguma infecção, algum resfriado, que também favorece um pouco as alterações dos labirintos, são as principais causas desse tipo de tontura que é mais, digamos, simples, né? Sim. De ser encaminhada e resolvida. Só que nós temos que investigar. Se a gente não chega a uma conclusão no consultório, com algumas manobras, alguns exercícios, nós temos que direcionar para exames. Daí vamos investigar alterações laboratoriais, porque pequenas alterações até de glicose, colesterol, hormônios podem gerar tontura. Temos que investigar, principalmente idosos, como que está a circulação do sangue que vai para a cabeça, se tem algum entupimento de carótidas, se tem alguma alteração a nível do coração, se está tendo queda de pressão, que é a hipotensão postural, e até tumores, né? Tanto da parte auditiva quanto do cérebro. Profissões mais relacionadas? Profissões, assim, não nos dá assim, um caminho muito certo, depende muito do que o paciente faz, né? Às vezes, pacientes que fazem dança, que giram bastante, podem deslocar. Esporte. Algum esporte também, esporte de muito movimento ou de traumas, né? Lutas que podem gerar traumas na cabeça. Não necessariamente esportes, né? Mas como eu digo, acidente automobilístico ou de moto pode também favorecer esse acometimento, tá? Mas muitas vezes a gente diz que é idiopático, a gente pensa assim no que pode estar levando, né? Sim. Nesse tipo de tontura da VPPB, mas a gente diz que é idiopático. Agora, os outros tipos da tontura é que nós vamos investigar, né? Genética entra um pouquinho? Não tem nada muito definido sobre genética, né? Mais um fator individual do paciente Sim. mesmo e relacionado com essa prática de atividade física, pacientes que têm uma qualidade de vida melhor, assim como todos os outros problemas, a maioria dos outros problemas de saúde. Quem tem uma qualidade de vida melhor, uma alimentação mais balanceada, tem tendência a ter menos quadros de tontura, independente se é a tontura giratória ou a tontura causada por alterações de sangue mesmo. Então, né, o que a gente sempre recomenda são alguns cuidados alimentares que principalmente relacionados à hidratação, à ingesta de líquidos, porque o sangue que chega nos ouvidos, ele chega por vasos sanguíneos muito delicados. Então, assim, tudo que acontece no nosso corpo, no nosso sangue, vai afetar os ouvidos. Então, assim, o que a gente come, o que a gente bebe, vai afetar os ouvidos, vai afetar todo o nosso metabolismo e, consequentemente, o labirinto, né? Quando eu digo ouvido, eu também estou me referindo não só à parte auditiva, né? E também ao labirinto, que é o órgão do equilíbrio que fica dos dois lados, nos ouvidos. A relação tontura e cefaleia?
Existe principalmente existe inclusive um diagnóstico que é a migrânia vestibular, que é um tipo de tontura geralmente vertiginosa que pacientes com quadros de enxaqueca, dor de cabeça, latejante, que muitas vezes tem um movimento rotatório de tontura que precede a crise da enxaqueca. Então, assim, é um diagnóstico muito comum, apesar de que também pode ter relação da dor de cabeça com, por exemplo, se houver um tumor, né? O paciente pode ter tontura e dor de cabeça porque ele tem um tumor. Então, aí eu digo que a gente tem que entrar ali pesquisando com cuidado, não deixar passar nada, investigar bem direitinho a consulta, a anamnese ali, o momento que a gente está perguntando e questionando o paciente, a gente pode tirar muitas informações, não só para nos guiar no diagnóstico, como também evitar o excesso de exames, né? Também. Porque se a gente não vai colhendo os dados direitinho, a gente acaba pedindo exames desnecessários, então tem que ser bem minucioso o processo para a gente chegar a uma conclusão definitiva e um tratamento. Conforme o quadro, um exame de imagem é solicitado. Exato, dependendo do quadro e da situação, não é todo paciente. Às vezes muitos pacientes já vêm com exame de imagem porque passaram pelo neuro e vêm com uma tomografia, uma ressonância magnética do crânio. Mas quando chega para nós, dependendo do quadro, a gente não solicita ou solicita, né, uma ressonância ou até da parte auditiva também, da parte dos ouvidos ou do crânio, para a gente dar um encaminhamento e um diagnóstico diferencial, que a gente diz. Crianças. Crianças, existem também crianças com tontura. Existe um tipo de tontura que também é a VPPB, que pode dar em crianças, não é muito comum. Mas acontece de aparecer também no consultório crianças que perdem o equilíbrio, né? Então, assim, principalmente em crianças por não ser um quadro muito comum, quando a gente vê uma criança, a gente já se atenta, né? Uma criança com tontura. Então, a gente, realmente nas crianças, a gente tem que tomar mais cuidado ainda de a gente não passar nenhum diagnóstico diferencial. Nenhum quadro de tumores, nenhum quadro de alterações metabólicas, alterações hormonais, porque as crianças, como não são um grupo muito comum, mas podem ser acometidas, a gente tem que focar e cuidar bem no diagnóstico. Bem, vocês viram que tem muitas situações relacionadas à tontura? Parece que a gente só sabe de uma, né? Ou duas, mas tem muito mais. Então, no segundo bloco, nós continuaremos falando sobre tonturas. Até logo! Voltamos então a falar sobre tonturas com a doutora Luciana e nós estava conversando agora no intervalo, né, a respeito da pressão, a interferência da pressão e tontura. Exato. Nós estávamos comentando aqui sobre as profissões, até me esqueci de dizer, sobre as profissões em que há oscilação de pressão, os mergulhadores, os pilotos ou até nós mesmos, pessoas comuns, né? Os montanhistas. Que andam de avião ou que sobem a serra. Pode ocorrer um barotrauma durante essas mudanças de pressões mais bruscas. E o barotrauma ele pode ocasionar tanto alterações auditivas, mas também alterações no labirinto. E aí o paciente pode vir a ter quadros de tontura, deslocamento dos cristais às vezes, mas muitas vezes eles podem ter alguma alteração no líquido, na pressão do líquido que tem dentro dos ouvidos, que coordena nosso equilíbrio.
E esse líquido pode extravasar às vezes e causar sintomas de tontura que geralmente são rotatórios. Tem até uma história de um paciente, quando eu morava no Rio de Janeiro, e ele era um piloto, e ele não conseguia pilotar porque ele estava tendo as várias crises aí, com várias investigações, junto com um colega, né, ele foi descoberto que tinha uma membrana pequena ali dentro dos ouvidos que estava rompida e foi feita uma cirurgia e o paciente voltou ao normal. Mas isso mostra que as oscilações de pressão ali também podem causar alterações e sintomas nos pacientes, né? Então, principalmente quem faz esse tipo de atividade, sempre importante a equalização. Quem gosta de mergulhar, por exemplo, aí nas férias, fazer as mudanças de pressão lentamente para não ter essas oscilações muito bruscas, né? Qual é a atitude que uma pessoa pode ter no momento que tem uma tontura forte? O que ela deve fazer? A indicação, a orientação para o quadro agudo, o paciente ficar tranquilo, sentar, quanto mais ele movimentar, mais ele vai sentir tontura, principalmente se for a tontura vertiginosa, que é a tontura que gira, tá? Então começou a dar tontura, tenta fixar o olhar em algum local, porque quando a gente fixa o olhar, a gente tende a equilibrar a imagem no ponto visual, porque nosso equilíbrio ele depende não só dos labirintos, ele depende do sistema músculo-esquelético, o tônus muscular, por isso que é muito comum queixa de tontura em idoso, porque ele vai ficando mais enfraquecido, às vezes nem tanto é uma tontura mesmo, ele sente um desequilíbrio, né? Porque ele não consegue mais sustentar. Então a gente depende do nosso sistema músculo-esquelético, do nosso sistema visual, ou seja, a imagem tem que chegar muito bem focada na retina. Se a gente tem alguma alteração visual, a gente não consegue mandar esse ciclo de informações, da integridade dos labirintos e do nosso sistema nervoso central, né, do cérebro e das informações que chegam ali. Então, o paciente teve um quadro de tontura, tenta fixar o olhar, tenta ficar sentado, porque se ele tentar se movimentar, aquilo ali vai gerar um quadro mais significativo e até com enjoos e vômitos associados. E tranquilizar. Alguns quadros de tontura agudos, eles podem ser decorrentes não só desses cristais, que são os mais comuns, mas inflamações do nervo, que é a neurite vestibular. Muito comum após infecções de vias aéreas. O paciente dá uma neurite vestibular e chega com tontura. A gente às vezes até vê o olho dele mexer, que significa que está tudo rodando lá dentro. Então, também nesses quadros de neurite vestibular tende a ser um quadro um pouco mais difícil para o paciente, os sintomas tendem a ser mais intensos, mas tentar controlar na medida do possível, porque às vezes só com medicação mesmo, para tirar do quadro agudo. E o tratamento mais propício em seguida. E atentar pela situação, se tiver de carro, só se estiver bem seguro para poder depois se normalizar ou não, ou bicicleta, para que não aconteça um acidente também. Muitas vezes o paciente, mesmo depois que trata a fase aguda, ele fica também com um pouco de resquício. A gente fala que é uma tontura perceptual persistente. Então, assim, a gente fala, no momento agudo, evitar, né, não dirigir, não andar de bicicleta, nada, pedir ajuda. E num quadro que ainda ele está um pouco inseguro, que aguardar até uma recuperação. Esses pacientes que às vezes persistem um pouco ali, mesmo após o tratamento do quadro inicial, a gente já até encaminha para uma fisioterapia, uma reabilitação vestibular, para tentar tirar essa sensação, né, que às vezes o paciente tem, que ainda as coisas não estão muito ajustadas. Então, o cuidado em excesso, principalmente na fase aguda, né, para não cair, não machucar e não evitar problemas maiores. E na fase crônica também até o paciente ter uma certa segurança de voltar à rotina normal e também temos certeza de que está tudo resolvido. Os tratamentos medicamentoso, fisioterapia, mais alguns tipos de tratamento que vocês mesmos já... Exato. Aí depende muito da causa, né? Claro, se tiver uma causa neurológica ou vascular, a gente vai encaminhar para os médicos específicos, né? Claro. Mas se for alguma coisa do labirinto que seja tratado ali com medicamento, a gente entra com medicação.
A gente entra com algumas manobras que às vezes no próprio consultório a gente consegue fazer umas manobras com o paciente e já tratar. Muitas vezes a gente marca o retorno na semana seguinte, o paciente volta e diz: eu não tive mais nada. Sim. E quando persistente, a gente caminha para as fisioterapias, para reabilitação vestibular, que aí é um processo, né, mais detalhado, um pouco mais gradual até o paciente voltar ao normal. Muito importante citar alimentação. Então, assim, desde o primeiro momento, a gente, independente se a gente sabe a causa ou não, a gente já orienta o paciente. Evitar excesso de cafeína, que é o mate, o café por si só, né, em preto ou com leite, enfim. Os energéticos, os refrigerantes, tá? Tudo que é em excesso tem que ser evitado. Claro. Os carboidratos, que são as massas. Em excesso pode acontecer, então. Os pães, os bolos, os doces, né? Não são só os doces, os carboidratos, tudo isso. Excessos de gorduras, de frituras, porque, como eu havia dito no quadro anterior, o metabolismo, ele altera tudo que chega, os nutrientes que chegam nos ouvidos, nos nossos labirintos. Então, qualquer coisa que esteja em excesso, até a gente ter um diagnóstico, pode perturbar ali o metabolismo, a função do labirinto e piorar a tontura do paciente. Então, até a gente ter um quadro, um diagnóstico, a gente pede para usar, tudo com moderação. E a cafeína principalmente, porque ela está relacionada a estímulo do sistema nervoso central. Então, um sistema, né, um cérebro, um ouvido que já estão muito estimulados com o quadro de tontura, e você dá mais estímulos, a tendência é que o sintoma piore também, tá? E a hidratação, né, nossa água do dia a dia. Nossa água benzida. Sempre aqui. Importante, sempre presente, não só para os ouvidos, para os labirintos, como para todo o corpo, porque uma pessoa bem hidratada tende a ter menos efeitos, menos doenças, né, dentro dos limites da hidratação que ela puder ter. Na minha época tinha bastante, hoje eu vejo menos, mas aquela brincadeira de mau gosto do copinho na orelha. Ah, sim. Isso acontece ainda hoje. A gente, às vezes a gente atende pacientes, principalmente crianças, né, que vêm. Muitas vezes, inclusive pode gerar perfuração de tímpano, né? Dependendo da pressão que coloca ali no ouvido, pode perfurar o tímpano, gerar uma mudança de pressão mais brusca nos ouvidos, causar tonturas, causar zumbido e causar perda auditiva. Boa. Então, cuidado com esse tipo de brincadeira, né? Porque principalmente criança é muito inocente, ainda não sabe, então os pais... Ou os pré-adolescentes também. Exato. Os pais que verem que está tendo alguma tendência a fazer esse tipo de brincadeira, porque o que fazem na escola repetem em casa e vice-versa. E já tentar orientar, né, para que isso não seja feito, para não gerar danos piores nele ou nos colegas. Aparecem muito esses tipos de tonturas no consultório? Vários. Assim, eu digo que todo dia tem um paciente com tontura. Com a tontura. Não necessariamente o mesmo diagnóstico, né? Como são inúmeros diagnósticos, mas todos os dias aparece um paciente com tontura. E uma tontura envolvendo a parte sistêmica, alguma coisa relacionada ao coração? Sim, eles vêm pra gente, às vezes... Antes mesmo de passar no cardiologista, né? O paciente que não sabe, então assim, a gente pergunta, tem pressão alta, sabe? Tem algum problema cardíaco? Se sabe ou não, a gente tem que cuidar, saber se a pressão está bem controlada, né? Ver se o paciente não tem nenhum problema cardiológico, de repente ele tem uma alteração de pressão, uma hipotensão postural, que geralmente acontece naqueles pacientes que mudam de posição de repente, e dá um escurecimento nas vistas. De estar sentado e levantar rápido. Exato. Pessoa mais existe uma patologia, né, que chama hipotensão postural, que o paciente realmente tem essa maior sensibilidade. Então a gente vai guiando. Mas é um quadro diário, corriqueiro, assim, das consultas, a presença de tontura. E como eu disse, a gente vê o paciente entrando no consultório e muitas vezes escorando ou andando devagarzinho, a gente já sabe que é o paciente da tontura, sendo idoso ou sendo jovem. Mas acontece com idades mais avançadas.
Ou indiferente? Não, é indiferente. É? A tontura, que são dos cristais, eu particularmente vejo mais em pacientes mais jovens. Sim. De repente, por uma atividade mais, movimentos maiores ao longo do dia. E os pacientes mais idosos tendem a ter mais comorbidades, ou seja, mais outros problemas de saúde. Então, eles tendem a ter mais queixas de tonturas relacionadas ao coração, à circulação do sangue que vai para a cabeça, né, das carótidas, ou alterações metabólicas de exames de sangue, e muito comum as alterações de equilíbrio postural, que vem nos idosos, que os idosos têm enfraquecimento, né, têm a perda de massa muscular, então às vezes eles falam, eu levanto e o corpo pende, porque eles não têm mais aquela sustentação. Eu digo que, assim, acho que todo paciente merecia ter um Pilates na vida, que acho que fortalece e desde favorece. Sempre, né? Eu Exato. concordo contigo. Nós não fizemos ainda a relação com o álcool. O álcool por si... Olha, já tem aquela tonturinha do álcool, mas todo dia... Exatamente, o álcool, ele desregula ali essas, as informações que chegam do sistema vestibular dos labirintos, né, para a cabeça, e aí o paciente já tem a tontura. Se ele já tem um quadro, até eu não falei da alimentação, a bebida alcoólica é realmente contraindicada nos pacientes que estão com esses sintomas, porque vai piorar com certeza. E ele também rebaixa o sistema nervoso central, então assim, a tendência do paciente... O alcoólatra, por exemplo. Perder um pouco mais de noção. De equilíbrio. Do equilíbrio, exatamente. Com a continuidade. O alcoólatra, ele também tem outras coisas associadas. O alcoólatra real, aquele que é doente, que tem problemas, às vezes ele tem deficiência de vitamina B12, que dá alterações cerebrais e alterações na emissão de informações nervosas que prejudicam ainda mais o equilíbrio. Então, esse paciente, não só pelo álcool, ele também já tem outros problemas que desencadeiam um quadro de desequilíbrio, tontura e perda aí do controle. Olha aí. E aí, pessoal, estão gostando? Olha, e já estamos no final da entrevista. Mas agora a doutora Luciana vai falar a sua mensagem final, e que é uma grande satisfação tê-la aqui comigo e, com todos que estão nos assistindo. Levando as informações preciosas, né, que nem sempre a gente sabe tudo, na verdade não sabemos, mas se cada um de nós deixar um pouquinho aqui, né, e o todo que tiver dentro do Fala Doctor, vai ser muito bom para quem está nos assistindo. Exato, eu agradeço novamente aí a oportunidade. Acho que é um tema muito importante, e deixar hoje como recado, né, que nem toda tontura é labirintite e que devemos sempre investigar, não deixar passar nada, porque muitas vezes a gente pode estar perdendo a oportunidade de fazer um tratamento adequado. Então, cuidar com as informações que a gente vê na internet e sempre buscar um profissional aí para poder dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. E obrigada pela oportunidade. Maravilha! Muito obrigado. Obrigada. E a você que está nos assistindo e que está nos acompanhando também nas redes sociais, muito obrigado e até a próxima.